Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez é um enorme prazer estarmos aqui para estudarmos a Lei Geral de Proteção de Dados. Você está animado? É isso que você quer? Então vamos firmes. Pegue seu papel, pegue caneta, pegue tudo, porque hoje é dia de estudar bastante, tá? Se você não está entendendo nada, não sabe o que aconteceu, você caiu aqui na minha página e, portanto, agora é hora de ficar. Vai ficar até o fim, nada de sair, não nos abandone, tá bom? Vou me apresentar formalmente para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor de Direito e nós vamos trabalhar aqui a proteção de dados com um viés específico para concursos públicos, exames da OAB ou algum certame que você venha disputar e tem aí como matéria a proteção de dados, tá bom? Então, nós estamos trabalhando conceitos, nós estamos trabalhando a base teórica, é claro que eu estou trazendo uma série de exemplos práticos, né, tendo em vista que eu trabalho profissionalmente com esse tema. Eu sou advogado, consultor de algumas empresas que nós trabalhamos esse assunto internamente, tá bom? Então aqui fica o meu contato, tá? Para quem quer tirar alguma dúvida, precisa de alguma informação. E também as minhas redes sociais, que eu considero muito importante que vocês estejam lá comigo, justamente para quando vocês estiverem estudando, a gente gerar esse relacionamento, vocês me marcarem nos estudos de vocês, me enviarem matérias quando vocês estiverem lendo algum assunto. Então, a proteção de dados não é só o assunto do momento, é o assunto também do futuro, são situações das quais a gente não vai conseguir desassociar. Então, portanto, é daqui e vamos juntos, né? Manteremos sempre o nosso contato, tá bom? Então, anotados os dados, para quem chegou agora, nós já estamos na aula 4. Recomendo então que vocês assistam às aulas anteriores para que faça sentido e organização dos estudos de vocês. Se você está aqui por uma curiosidade, só é um pouco entusiasta do tema, assista essa aula e depois, se você gostou, volte nas aulas anteriores. Sempre lembrando, né, pessoal? Poxa vida, estou aqui fazendo um conteúdo gratuito para vocês, não é um conteúdo só de isca, nada disso, é um conteúdo completo de proteção de dados com o viés que eu mencionei, mas eu peço, né, por gentileza, que vocês interajam com o vídeo, né, dê um comentário, nem que seja até para criticar, de repente alguma sugestão, para mim não tem problema, o mais importante é que vocês mostrem que vocês estão aí, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, pessoal, ajuda bastante, as pessoas não têm ideia de quanto um pequeno gesto pode modificar aí, até o próprio destino dos meus conteúdos, do que eu estou fazendo aqui. Muitos alunos relatam, sabe? Eu fiz um conteúdo aí voltado para o Tribunal de Justiça. Eu sou professor de aulas presenciais, aulas EADs, de cursos, cursos próprios, cursos de terceiros, mas eu recebi dois relatos interessantes de alunos que nem estudaram comigo, né, diretamente, assistiram a videoaula pelo YouTube mesmo e conseguiram ter um sucesso muito legal, assim, assistiram faltando praticamente uma semana, 10 dias da prova, e eles mandaram um relato lá no Instagram. Eu agradeci, eu falei, poxa, obrigado, eu agradeço sim imensamente que as aulas gratuitas fizeram com que você atingisse aí uma pontuação desejável sem ter estudado o conteúdo lá de processo civil. Mas eu falei, poxa, por que que não comenta lá no YouTube, né? Porque às vezes dá uma relevância, mas as pessoas não querem, eu não consigo entender, né? Eu trago aí uma ajuda, então é legal que vocês retornem, é sempre bom esse movimento positivo, mas que também seja espontâneo, da vontade de todos vocês, tá bom? Mas façam isso por gentileza. Agora nós vamos falar de um assunto muito bacana, que é o tratamento dos dados, né? Então vocês já sabem o que significa o tratamento dos dados, que é toda ação com relação ao dado, né? Então aqui é legal que você tenha todos os conceitos. Então dado, ele traz informações relacionadas a uma pessoa, que é o titular dos dados. Esse dado, ele é manipulado pelo controlador e pelo operador do dado, né? E a atividade de tratamento consiste em qualquer atividade com esse dado, né? Então, desde a coleta até indo lá para frente o descarte, o delete desse dado aí. O que acontece é o seguinte: existem requisitos para que você venha fazer o tratamento de dados. E as pessoas, os meus clientes, os meus alunos, enfim, quem conversa comigo, até pessoas que entendem um pouquinho de privacidade, geralmente
pensam a seguinte situação: para tratar dados, nós precisamos do consentimento, ou seja, o titular autorizando. Então, isso aqui é o número um. Quando eu falo que isso é um dos requisitos, as pessoas pensam, pô, mas peraí, existem outras situações? Sim, elas não precisam ser somadas. Ah, então tem que ter o consentimento, mas não, não. Qualquer uma delas que eu vou mostrar é o suficiente para autorizar o tratamento de dados, né? A coleta, o compartilhamento, o armazenamento dos dados, né? O consentimento, eu costumo falar para os meus clientes, quando eu estou trabalhando para as empresas, ela é, né, no caso, uma base não das melhores. Por quê? Porque à medida em que o titular consente, ele autoriza, também ele pode tirar. Então é sempre bom fazer um estudo verificando quais são as outras possibilidades, porque aí são autorizações da lei, tá bom? Mas vamos estudar aqui voltados para o concurso público. Então, portanto, quando o titular autoriza, o controlador pode tratar o dado. Beleza? Agora, olhem essa outra situação. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, o que a LGPD está dizendo? Ela está dizendo que, olha, controlador, muitas vezes você vai sofrer imposições legais ou regulatória, então, portanto, você tem que tratar esse dado, você tem que coletar, você tem que guardar. Então, é obrigação sua. Ah, mas eu não quero. Não, não, você tem. Ah, mas o titular não autoriza. Não, ele não. Nesse caso, ele não manda nada. Você tem que coletar esse dado. Aí vocês devem estar pensando, meu Deus, professor, do que seria isso, né? Então, obrigação legal ou regulatória? Regulatória a gente pode pensar aí nas agências reguladoras. Então, você pode imaginar, por exemplo, uma corretora de valores que está fazendo ali operações de compra e venda de ações e de repente ela quer, não, por sigilo, eu não vou registrar aqui essa compra e venda de ações, né? O Leonardo comprou tantas ações no dia tal e aí gerou tanto de dinheiro, né? Então você tem informações, dados relacionados ao Leonardo, uma movimentação bancária. Então, por sigilo, nós vamos inclusive deletar essa informação do sistema. Primeiro, a corretora não vai fazer isso. E segundo, ela tem a obrigação legal e regulatória de enviar esses relatórios para, por exemplo, o Conselho de Valores Monetários, ela tem a obrigação de enviar isso para a Receita Federal, que inclusive ela já faz a retenção do imposto de renda, para que a Receita Federal saiba a sua movimentação acionária, se vai ter incidência tributária, se não vai ter incidência tributária. Então, a empresa ela passa a ser obrigada a manter essa informação. Não é nem que ela quer ou não quer, ela é obrigada. Né? Então, para cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Aqui, pela administração pública. Então, a administração pública também tem que respeitar a lei, né? Isso é muito importante, né? O nosso país tem esses desvios éticos da administração pública. A administração pública quer passar por cima das leis. Então, portanto, não há ninguém acima, né? Então, a administração pública tem que respeitar, mas é lógico que ela também tem algumas permissões. Então, o que a lei está dizendo? A administração pública pode tratar dados e usar dados compartilhados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis, regulamentos, respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos desta lei, né? O que acontece, pessoal? A administração pública, ela vai desenvolver políticas públicas, né? Então, a questão de, sei lá, a questão de drogas, a questão de saúde, a questão vacinal, a questão até escolar, né? Então, vamos pensar em uma série de programas que podem ser construídos a partir dessas situações e muitas vezes, logicamente, a administração pública ela vai precisar de dados, né? Então, poxa, nós precisamos construir aqui uma escola. Peraí, mas vamos pensar, quantas crianças tem nessa região? Qual que é o nível de escolaridade das pessoas que aqui estão? Será que nós precisamos de uma escola fundamental ou de uma escola de nível médio? Vamos investir numa criação de uma universidade? Então, são feitas pesquisas e são dados que são coletados que a lei autoriza. Por quê? Porque a administração pública vai fazer uma política pública, né? Uma campanha vacinal. Esses dias eu fui ao posto de saúde vacinar minha filha e aí o pessoal do posto comentou, né? Olha, tem tantas crianças aqui, né, de tal idade que ainda não tomaram tal vacina. E aí, olha que interessante, eles têm o controle, justamente para quê? Para que a administração pública faça um reforço. Então, olha, então vamos fazer uma campanha nessa determinada região, porque aqui tá havendo uma evasão, no caso aí de saúde pública. Ó, aqui, tá. Então, eles precisam ter essas informações, tá bom?
para a realização de estudos por órgão de pesquisa, só que nesse caso, né, como eu mencionei para vocês, pesquisa, garantindo sempre que possível a anonimização. Então, como é uma pesquisa e muitas vezes ela é genérica, então você não precisa saber exatamente a pessoa e o que está acontecendo, você só precisa saber a informação importante. Então, por exemplo, eu quero fazer, como eu mencionei para vocês, uma campanha, alguma coisa para atingir um determinado público. Então, eu não preciso saber que o Leonardo não tomou a vacina, ou que o Leonardo tomou a vacina, ou que o Leonardo tomou determinado medicamento que o Leonardo usou. Não, eu quero saber, não a pessoa, mas eu quero saber, de repente, o gênero dessa pessoa. Para que eu possa fazer uma política tentando diagnosticar, por exemplo, se os homens estão mais suscetíveis a uma determinada doença ou se as mulheres estão mais suscetíveis a uma determinada doença. Então eu não quero saber se é o Leonardo, eu quero saber só o gênero dele. Eu não quero saber o RG dele, eu quero saber só a idade, porque de repente a política pode variar de acordo com a idade. Então o estudo ele vai coletar dados, mas que não identifiquem essa pessoa. Por isso que ele fala sempre que possível, garantindo a anonimização, tá bom? Nesses casos, o tratamento está liberado, mesmo que eu não queira. Eu falo, não, prefeitura, não quero que vocês coletem meus dados para fins de pesquisas aí. Eu não. A prefeitura fala assim, olha, nós estamos num bem maior. Nós não estamos identificando você, mas nós precisamos saber essas suas condições para que a gente possa fazer a pesquisa ou até mesmo o anterior lá, que eram os programas de saúde, os programas da administração pública, né? Necessários aí para a execução de contratos ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato, do qual seja parte o titular, a pedido, logicamente, do titular dos dados, né? O que acontece? Pessoal, quando você contrata um serviço, quando você contrata um produto, o nome já está dizendo que você está fazendo um contrato. Então, eu comprei um apartamento, eu comprei um carro, eu comprei, sei lá, qualquer produto que vocês imaginem. Então é feito um contrato. Contratei uma prestação de serviço para construir, para pintar minha casa, para reformar. Pensem em situações genéricas. Quando é feito um contrato, o contrato prevê o quê? Condições. Então, condições de entrega, condições de pagamento, prazo para execução, uma série de circunstâncias que envolvem a contratação. E o que acontece? Imaginem só, a empresa que vai fazer um serviço na minha casa, ela vai ter os meus dados. E eu vou falar, não, eu não autorizo você a tratar os meus dados. A empresa vai falar assim, meu amigo, não é nem questão de você autorizar ou não. Eu tenho que ter os seus dados, eu tenho que ter o seu nome, eu tenho que ter o seu RG, até para emissão, o seu CPF para emissão de nota fiscal, eu sou obrigado. Não dá para fazer de outra forma, né? Quem mais que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o seu endereço, afinal a minha empresa vai ter que ir até o local, né? Os meus funcionários, eu preciso ter o seu telefone para entrar em contato. Então, mesmo que eu não quisesse, nesse sentido, faz-se necessário, não preciso ter uma autorização. Então, a empresa, depois que faz o contrato comigo, fala: ó, você autoriza que eu mantenha esses dados no meu sistema? Mesmo que eu diga não, a empresa vai ter que manter. Por quê? Porque o contrato precisa ser executado e eles precisam dessas informações para criar essa relação de adimplemento contratual, tá bom? Para exercício regular de direitos em processos, sejam eles judiciais, administrativos ou até mesmo perante aí os tribunais arbitrais. Então, pensou em processo? O que acontece? Você pega o item anterior lá que o sujeito teve lá o meu dado cadastral devidamente registrado no sistema porque ele precisa entregar um serviço, porque ele precisa completar um serviço, então faz parte da situação. E digamos que eu não faço pagamento, né? Então eu não paguei por aquele produto, eu paguei só uma parte, eu estou devendo. O que acontece? Essa instituição, ela, além dela ter o direito, porque né, de repente chega uma fiscalização lá da autoridade nacional e fala: por que você está com o dado do Leonardo? Por que você está guardando esses dados aí? Tem autorização do Leonardo? A empresa vai falar assim: não, nem preciso. Eu não preciso porque nós fizemos um contrato e do qual nós teríamos que fazer algumas prestações. Inclusive, o Leonardo está devendo. E, inclusive, nós estamos com uma ação judicial. E nós estamos usando esses dados como prova para exercício do nosso direito, ou seja, de cobrar o Leonardo judicialmente, ou administrativamente, ou em um tribunal arbitral. A Agência Nacional não vai falar, vocês têm que apagar os dados do Leonardo, hein? Não, muito pelo contrário. Nós vamos falar, vai falar, vocês têm razão, vocês têm que ficar com esses dados aí, porque é interesse de vocês, não há uma manipulação indevida, né? Justamente porque ele também tem que cumprir com as suas obrigações, né? Senão seria você usar da sua privacidade
se beneficiando aí da sua própria torpeza, né, como a gente diz no direito, né, se beneficiando assim da sua própria atitude ilícita, né, ou seja, você comete uma ilicitude ou um crime e aí você diz, não, 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 não quero que vocês fiquem com os meus dados, né, não faria sentido. Então a privacidade é um direito fundamental, tem que ser respeitada, mas você não pode se esconder atrás da sua privacidade para que haja de maneira indevida e ainda assim seja beneficiado dela, né? Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Então, ou seja, quando aquela ação de tratar dados, né, de coletar informações, eu estou fazendo em benefício do próprio titular, né, ou seja, para salvar a vida dele, essa coleta ela é permitida. Né? Então, como se alguém, de repente, numa situação ali de emergência, né, alguém passando mal, essa pessoa vai e pega, né? E pega na carteira da pessoa, por exemplo, a pessoa está ali, né, num ambiente externo que seja, ou num ambiente interno, essa pessoa passa mal, ela desmaia e de repente eu vou lá na bolsa daquela pessoa, pego ali o RG, pego algum contato, pego um telefone para ligar para um familiar, ou de repente eu não consigo, eu tenho que entrar em contato com o SAMU, eu tenho que dar entrada de repente num hospital, então eu estou ali coletando, né? Eu estou pegando o nome, o RG, o CPF, o endereço da pessoa para que eu possa protegê-la, né? Então, ou seja, na verdade eu estou até cumprindo uma obrigação legal, né? Que é não gerar omissão de socorro, né? Que é prestar essa assistência quando necessário. Então, se eu estou protegendo a saúde da pessoa por algum motivo, eu posso coletar esses dados, né? Para a tutela da saúde, mesma coisa, né? A proteção. Só que percebam que nesse caso é quando é procedimento realizado, né? Por profissionais da saúde ou serviços de autoridade sanitária, que é um pouquinho só diferente do item anterior, porque aqui a lei está falando de modo geral, qualquer um que pudesse estar protegendo a vida de alguém. Nesse aqui ele está dizendo que são profissionais da saúde. Então a gente pode pegar as clínicas, os hospitais, que mantêm ali na sua base de dados todo um histórico da pessoa, né? Então o Leonardo, ele tem um problema X, ele tem um problema Y, no ano passado ele esteve aqui, fez essa intervenção, esse ano ele fez essa intervenção, e assim eles conseguem ter um diagnóstico mais global do meu problema, né? Quando há justificativa que essa guarda dos dados ela visa a minha proteção. Então eles vêm acompanhando o meu histórico, tá vendo? São dados que nem eu tenho, de repente, né? Claro, você pode falar, professor, mas eu sou uma pessoa devidamente organizada, né? Toda vez que eu vou ao médico, eu tenho uma pastinha e eu vou salvando tudo, né? Mas quantas vezes você já foi ao médico com alguém, ou um amigo, uma pessoa da família, que de repente o médico pergunta, né? Você já teve essa doença? Aí a pessoa vira pro lado e fala, eu já tive essa doença? A pessoa não sabe. É verdade, né? Tem gente que, quando o médico pergunta, você tem alergia a alguma coisa? A pessoa fala, não sei, né? Simplesmente não sei. Por quê? Porque ela não tem um histórico da vida dela dentro. Aliás, está dentro dela, mas ela não tem na mente, né? Ela não sabe expor. Ela fala, olha, eu sei uma vez que eu fui no médico, mas nem sei o que eu fui fazer lá. O médico explicou, mas eu nem dei muita atenção. Tem pessoas que são assim. Então, muitas vezes, né, quando eu falo, a própria pessoa ela não tem todos os dados dela. Ela não sabe, ela tem os dados básicos. E tem gente, pessoal, vamos ser honestos aqui, vai. Já que nós estamos até brincando entre aspas, né, apesar de estar falando de saúde, mas colocando aí a questão das pessoas serem esquecidas, eu conheço pessoas que não sabem o número do RG. Eu conheço pessoas que não sabem o número do seu CPF, pessoal. Juro pra vocês, juro. Tem pessoa que não sabe o dia que nasceu. De verdade, é claro que isso pode também ser um aspecto de algum sinal de doença aí, da memória, mas tem gente que não sabe. De verdade, não, é assim, tem gente que não tem noção, infelizmente, pessoal. Lógico que não é um número gigantesco, mas tem pessoas que são assim. Certamente vocês conhecem alguém em situações parecidas, tá? Não é nada assim de outro mundo. Eu, por exemplo, já vou confessar aqui, vai. Não que eu seja tão esquecido, né? Mas eu me mudei há um tempo, eu vou confessar para vocês que eu não decorei meu CEP ainda, eu confesso, né? Por quê? Porque eu tava com o número do CEP antigo, ficou na minha cabeça, eu memorizei. Aí o número novo, é claro que eu sei mais ou menos, só que aí às vezes eu me confundo, eu tenho que olhar. Lógico, eu sei onde encontrar, é claro que é fácil, mas é um dado meu que eu não tenho assim automaticamente, assim. Se me perguntarem agora, pode ser que eu erre. Então assim, acontece, né? Tá? Então nem todo mundo tem todos os seus dados. Mas existe
controlador que tem mais dados do que você. Olha que interessante isso. Eu falei lá no comecinho, agora eu estou provando para vocês que isso é uma certa verdade, né? Depois comentem aí se você tem algum dado seu que você, se perguntar agora, não sabe, né? Como assim, professor? Quantos quilos você pesa? Qual que é a sua pressão arterial? Né? Qual que é a sua altura? Já, já, já de repente aí algumas pessoas não sabem responder exatamente, né? Ai, ai. Quando necessários para atender os. Ó, isso daqui, pessoal, vou explicar mais para frente, mas eu já vou deixar destacado, porque tem uma coisa importante aqui, né? Pode tratar dado quando aquele dado for atender os interesses legítimos, né? Ou os legítimos interesses do controlador ou de terceiro, exceto, é claro, para, no caso, proteger o direito à liberdade fundamental do titular e a proteção dos dados, né? Então, o que aconteceu aqui, professor? Não entendi nada. O legislador, ele deu um coringa na mão do controlador. O legislador falou assim, ó, controlador, você não pode sair tratando o dado quando você bem entende, ou seja, coletar, descartar, compartilhar, armazenar dados aí. Ah, ok, professor, isso eu já imaginava. Você pode coletar conforme a gente viu, né? Quando tem consentimento, quando você está executando um contrato, quando você está numa ação judicial, quando você quer proteger a vida da pessoa, quando for pesquisa, questão da administração pública, isso pode tratar dados. Só que aí o legislador falou, de repente a gente pode criar nas empresas um problema muito sério, porque as empresas precisam de dados e talvez ela precisa de alguma coisa que a gente não esteja prevendo agora. Então, para a gente não criar também uma situação na economia, uma situação na gestão das empresas, vamos dar uma carta branca para os controladores. Eu falo empresa, pessoal, mas a gente viu, logicamente, que pode tratar dado pessoa física, né? Que o volume, a dinâmica, ela é muito maior quando a gente está falando de empresas, tá? Mas é lógico que vocês carregam aí esses conceitos que eu passei inicialmente, né? Agora, pensando nesse sentido, então o que o legislador fez? Ó, eu vou dar uma carta branca para você, controlador, para você tratar dado, coletar, alegando que isso é do seu interesse. Logicamente, você não pode ser agressivo a ponto de, né, criar ali para o titular uma ofensa à sua liberdade fundamental. Então tem que ter um equilíbrio. Mas pode usar. E aqui acende na população medo. Fala, meu Deus, então o legislador criou um monte de regra e deu uma carta em branco aí para o controlador. Sim, mas depois eu vou explicar para vocês esses legítimos interesses. Ao mesmo tempo que muito é dado, né, tem aquele ditado, né? Para quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então depois vocês vão verificar isso daí, mas a lei deu essa possibilidade. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente, né? Como, por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Claro que a gente tem aquelas instituições que fazem os cadastros, né, de crédito negativo, né? Então, negativa a pessoa, e aí de repente eu ligo lá para essas agências, né? SPC, Serasa e etc. Eu falo, ó, por que vocês estão com o meu dado cadastrado no sistema, né? É porque o senhor está inadimplente. Eu não autorizo que vocês tenham meus dados no sistema. Eu quero que vocês excluam agora. Já pensou se fosse assim, né? Então, o titular, como eu mencionei anteriormente, ele usaria da sua intimidade para beneficiar aí de um ato indevido. Ou seja, ele está devendo e assim ele quer que o seu dado seja excluído do sistema. Não, né? Nós temos um sistema global aí que visa proteger o crédito, né? Ou seja, fazer com que os credores recebam. E uma das artimanhas que existem na lei é justamente a negativação de um nome, por exemplo, um protesto de um título, que isso acaba, de uma certa forma, forçando, muitas vezes, o devedor em quitar suas obrigações para que ele possa ter uma liberação de crédito, né? Então, nesse sentido, o tratamento de dados visando proteger o crédito, né? Ou seja, do próprio credor, né? O credor tem essa necessidade, então ele pode ter cadastros desses devedores, tá bom? Isso não vai ferir a LGPD. O que não pode, que é o que ocorreu, essas empresas, né, de proteção de crédito, né, ela tenha uma fragilidade no sistema a ponto desse sistema ser invadido, desse sistema ser, de repente, divulgado aí, dados, né, que é o que aconteceu. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão identificar aí que quase 300 milhões de brasileiros tiveram aí seus dados vazados e uma falha desse sistema. Então, assim, são discussões modernas que nós teremos daqui para frente, tá?
Olhem só que interessante. É dispensada a exigência do consentimento, que foi previsto nessa lei, para os dados manifestamente públicos pelo titular. Resguardado, é claro, sempre os princípios que nós estudamos. Então, o que acontece? Eu, Leonardo Bonitão, cheio de alegria, posto todos os dias lá no meu Instagram, né? Então eu posto que eu tô na faculdade, eu posto que eu concluí a faculdade, eu posto que eu tô fazendo mestrado, aí eu posto lá que eu escrevi um livro, fazendo a propaganda do livro, tal, aquela coisa toda. Não deu para ver, ó, bonitinho o livro que o professor escreveu aqui de proteção de dados pessoais. É muito legal falar disso, eu gosto, tá, pessoal? Então a gente expõe a todo momento, né? Nós estamos expondo, né? Aqui eu estou me expondo para vocês. E aí eu vou, né? Eu tô brincando, né? Eu nem me exponho tanto, mas tem gente que se expõe demais, né? Então a pessoa expõe que ela frequenta um determinado bar, que frequenta um determinado restaurante, que frequenta uma determinada escola de idiomas, escola de artes marciais, academia, e a pessoa vai postar na rotina dela, né? Então ela coloca o dia que ela faz aniversário, aí ela põe até quarentei, cinquentei, trintei, né? Então, ou seja, ela já colocou a idade dela, aí ela já colocou às vezes ela marcou o condomínio que ela mora, né, onde ela fez a festa, estou aqui em my house, não sei o que, dá para você ver o local. Então você já começa a mapear. Então eu sei o nome da pessoa porque está lá na rede social. Eu sei a idade dela, eu sei o dia que ela nasceu, porque ela postou o dia que ela fez aniversário. Eu sei, eu sei onde ela mora, eu sei o que ela frequenta, eu sei onde ela estudou, eu sei onde ela trabalha, né? Porque ela posta foto ali de um hospital, de uma clínica, ou de um escritório, ou de uma empresa, então eu sei onde ela trabalha. Quem mais que eu consegui? Ah, esses dias ela quis postar nas redes sociais que ela tomou a vacina, então às vezes tem estados da federação que a caderneta de vacina coloca até os documentos pessoais, RG, tem gente que postou isso nas redes sociais, né? Eu até fiz uma campanha para que, caso, lógico, as pessoas queiram manifestar a sua questão vacinal, tudo mais, mas que protegessem os dados, inclusive de terceiros, né? Já que você estava postando até dados de quem aplicou a vacina. Então, são coisas que a gente vai amadurecer. Então, eu estou dando essa aula aqui, pessoal, visando a aprovação de vocês em concursos, exame da OAB, mas é uma questão também de cidadania, as pessoas se conscientizarem esse movimento que nós estamos vivendo. E aí você começa a mapear, eu sei tudo então praticamente da pessoa, eu sei que ela gosta de comer, às vezes a pessoa postou que está no médico, ixi, acabei de tirar a pedra do rim, olha, tô mal aqui, tive aqui uma descompensação e tal, não sei o que, então já sei até que ela tem uma doença. Então assim, eu já começo, de repente a pessoa posta que está na igreja, então já tenho dados sensíveis, né? Eu sei que ela é de uma determinada religião, aí ela fala, fora não sei quem, a favor de não sei quem, então eu já sei que ela gosta de um político, não gosta de outro. Você já viu que eu começo a mapear dados, inclusive sensíveis, que estão nas redes sociais. Aí digamos que eu tenha todo esse dossiê dessa pessoa, e aí um dia ela vem e pede, não quero que você tenha esses dados. Eu falo, mas espera aí, esses dados foram publicados por você. Como é que você quer que isso não seja tratado, né? Então a lei diz, meu amigo, é dispensado o consentimento quando esses dados são publicados pelo titular, tá bom? Continuando, agora é hora de fazer exercícios, né? Vocês perceberam que a lei, ela traz muitas reflexões, né? E eu, quando eu dou aula presencial, isso gera nos alunos uma certa... É satisfatório e, ao mesmo tempo, gera um medo na gente, né? Porque a gente entende o que está acontecendo, fala, caramba, o professor falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas ao mesmo tempo a gente vê que é como você vai tentar segurar uma correnteza de água com as mãos. Você fala, nem que eu me esforce, eu não vou segurar tudo isso daqui, vai escapar. Exatamente. Então, por isso que precisa desse regramento, e precisa mais do que só o regramento, uma conscientização geral de todos, né, da nossa sociedade, para que nós não venhamos a perder essa batalha, né? Porque a nossa privacidade ela já está exposta, isso é de conhecimento de todos, mas é preciso estabelecer o mínimo, um limite, para que as coisas não percam totalmente do rumo, né? Como já estamos nesse momento, né? Mas vamos lá que ainda há tempo de resolver pelo menos um pouquinho.
Focando aí na prova de concurso público, que é uma questão que eu trouxe para vocês, tá bom? A Lei Geral de Proteção de Dados prevê o tratamento nas seguintes hipóteses. Fornecimento do titular é uma hipótese, né? Então aqui, ó, já aqui, pronto. Então eu tenho a E e a C. Por exemplo, se eu estou fazendo essa prova, o que eu faço? Eu vou na 3, porque se a 3 estiver certa, eu já sei que é a E. Aí, professor, mas e se a 3 estiver errada? Aí não tem jeito, aí eu vou ter que ler a 2. Mas pelo menos eu dou um pulo aqui, talvez elimine uma leitura rápida. Professor, mas ler isso aqui não vai custar nada, hein, professor? Eu sei, mas eu estou dizendo, se eu estou simulando quem faz prova de concurso público, em média, depende, é lógico, da prova, você tem que fazer o cálculo, né? Isso aí eu estou falando de modo geral. Você tem 3 minutos para responder a questão. Você fala, professor, 3 minutos? Você lê essa questão tranquilamente, pô. Vai devagar, né? Mas se você está fazendo a prova valendo, 3 minutos, essa questão aqui, ela tá rapidinha. Realmente você vai usar 2 minutos, no máximo, para responder. Só que, por exemplo, se eu estou fazendo uma prova, tem matérias que eu não sou tão bom. E nessas matérias eu vou usar mais tempo. Então, de repente, nessa daqui eu tenho que ganhar 1 minuto, 2 minutos, para somar para a próxima. Às vezes tem uma redação que às vezes você tem que pensar. Então, quem está fazendo prova tem que ter uma estratégia muito diferente, né? Eu vejo as pessoas não criam estratégias nenhuma. Na verdade, a pessoa vai fazer a prova para identificar qual que é a estratégia. E aí eu vejo pessoas frustradas. Por quê? Porque a pessoa entende do conteúdo, ela manja do assunto, ela acerta as questões, só que ela não consegue responder no tempo, né? E aí essa pressão psicológica na hora da prova faz com que haja uma descompensação. A pessoa surta, simplesmente. Por quê? Porque não treinou isso antes, né? Isso é treino que não é feito. E dificilmente as pessoas ensinam esse tipo de situação, né? É isso que eu estou passando para quem agora aqui está estudando para uma prova específica, né? Mas vamos lá, como eu não estou simulando, pessoal, isso aqui eu só estou ensinando como vocês talvez façam um simulado de prova, eu estou fazendo um estudo aqui, então eu vou ler sempre com calma, sempre tranquilo, porque o meu objetivo é o estudo em cima da questão, é outra pegada, né? Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Realmente, isso daqui é uma das hipóteses de tratamento, né? Então, aqui eu já sei que está errada. Pode ser realmente entre a C e a E, né? Vamos lá. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Muito bem, perfeito. Alternativa E. É isso aí. Próxima questão. Aqui é certo ou errado. Os interesses legítimos do controlador ou de terceiros não autoriza que haja o tratamento de dados sem o consentimento do titular. Isso está certo ou isso está errado? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isso está errado. Por quê, professor? Porque o interesse legítimo justamente ele vem para dar ao controlador a autorização de tratar dados, logicamente, mesmo que sem que haja o consentimento do titular. E nós vamos falar do legítimo interesse numa próxima aula. Então espera aí, marca, por isso que eu falei, pessoal, tem que seguir aí o canal, porque você ativa o sininho, né, aparecendo aqueles youtubers famosos, né, porque você vai receber notificação e vai saber quando a próxima aula foi publicada e assista, né, pessoal, como eu falei, vocês verificaram que é um conteúdo aqui completo, não é só enrolação, a ideia é que vocês entendam como funciona aí a questão da proteção de dados, tá bom? Então, se vocês gostaram, mais uma vez, peço que se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, possa interagir, seja curtindo, comentando, isso ajuda bastante, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço. Tchau!